Boa tarde, professor João, José Leonardo. Eu vim apresentar meu trabalho, que o assunto é a aquaponia de forragens. A aquaponia, ela consiste na produção integrada de duas culturas, que é a piscicultura e a produção de plantas, em um único sistema de criação onde uma favorece a outra, onde é um sistema harmônico, onde os peixes, os dejetos dos peixes, as fezes, ela fica na água e a água é utilizada nas plantas, onde absorve os nutrientes e ela serve, e depois se transforma num alimento rico em nutrientes, que é para animal, como cabra, bezerro, vaca. E ela tem uma grande fonte de nutrientes quando está na fase de brota. A aquaponia, ela consiste em um sistema de cultivo que une a piscicultura e a hidroponia, com o objetivo de reciclar nutrientes e cultivar plantas saudáveis e de mais qualidades, complementando assim a alimentação animal e humana. Ela debate em plantas mais desenvolvidas, que não vão ter estresse hídrico e nem estresse por falta de nutrientes, pode ter por excesso. Alguns pesquisadores e agricultores começaram a realizar experimentos relacionados a tal assunto, além de universidades e empresas brasileiras de pesquisa, como a Embrapa. Com as pesquisas que ao decorrer do tempo foram se realizando, foram notados pontos positivos, tanto no comercial quanto no ponto de vista ecológico. Países como a Austrália e Estados Unidos fornecem equipamentos especializados para a produção de alimentos, aproveitando o espaço e reciclando a água e os nutrientes. Em outras palavras, é um sistema simples e fácil de exercer, e em locais que não ocupam tanto espaço. A aquaponia necessita de objetos e recipientes quentes de acordo que os peixes necessitam, e equipamentos como, por exemplo, tanques ou baldes, filtros que geralmente em grandes demandas são necessários por grandes quantidades de resíduos, também não auxiliam na degradação dos mesmos pela bactéria para conversão em nutrientes. Esse material retido pelo filtro pode ser utilizado em adubos orgânicos, pois além de alto teor de matéria orgânica, contém fezes de peixes. No método de aquaponia, além dos equipamentos citados, necessita-se também do dispositivo de aeração para introduzir O2 na água, tanto para os peixes quanto para as plantas. Já o ambiente que o cultivo são vários, dentre eles tem cultivo em cascalho, em ambiente flutuante, cultivo em canaletas e cultivo em areia. O cultivo de forragem e aquaponia pode ser uma opção para atender certas dificuldades para pecuaristas em região que muitas das vezes não são favoráveis às mesmas, ou então não dispõem de quantidade de alimentos suficientes para alimentação animal e nem área física suficiente para o plantio. Em muitos países, inclusive o Brasil, a hidroponia, que é uma prática bastante parecida com a aquaponia, vem sendo utilizada nas regiões do Nordeste e Centro-Oeste para a produção de forragens que irão auxiliar no período da seca. Por exemplo, suplemento à alimentação animal, cultivares como arroz, aveia, centeio, cevada, milheto, milho, trigo e triticale. E outras espécies podem ser produzidas também em altas densidades de semeadura.
Vendo em consideração o espaço e quantidade de ração convertida em fezes, o cultivo de forragem em aquaponia pode ser variável, dependendo da forragem e do espaço disponível. Um exemplo de aquaponia de forragem pode citar a produção de milho, onde no final do experimento temos o produto o dobro das sementes investidas, tendo em consideração o espaço e a produção quantitativa de plantas a ser produzido. Está diretamente ligado à densidade de peixes tocados no sistema, que por sua vez dita a quantidade de nutrientes que estará disponível às plantas. A literatura apresenta várias formas de calcular e estimar essa relação, sendo a mais utilizada aquela sugerida por Hacock, onde relaciona o tamanho da área ao quanto de ração ser utilizado para que haja uma sustentabilidade do sistema, onde, por exemplo, para sustentar um sistema de 1 metro quadrado, necessita de 60 a 100 gramas de ração para alimentar os peixes e converter em nutrientes para as plantas. Porém, por ser um estudo não tão focado ainda, outras pesquisas mostram que esses valores podem ser reduzidos significativamente. Relativamente, os peixes consomem 1,5% do seu peso vivo. Realizando uma conta rapidamente, podemos ver que 10 kg de peixes consomem 150 kg de ração por dia, que possibilita o cultivo de vegetais em áreas de aproximadamente 4 a 6 metros quadrados. O método de aquaponia funciona de maneira em que as plantas são introduzidas em recipientes flutuantes, de certa maneira parecido com hidroponia. Os peixes ingerem as rações e soltam fezes em seu tanque. Essas fezes passam por um processo onde os agentes biológicos transformam em nutrientes disponíveis para as plantas. Então, logo a água pode ser drenada de um recipiente para o outro, até as plantas, transportando então os nutrientes sendo os mesmos utilizados e a água retornando nesse processo. A água passa por um processo de filtração para retornar limpa e com dispositivos de aeração é introduzido novamente oxigênio na água, levando em consideração que o mesmo é importante tanto para os peixes quanto as plantas. A aquaponia, ela também pode ser um meio de produzir forragem em quantidades suplementares, que também é utilizada para alimentação humana como animal. Ela é uma ótima opção para poucos recursos, ou seja, ela é uma área que não tem tanto estudo e se for pôr na ponta da caneta é uma coisa muito sustentável por conta de reaproveitar a água e pela produção, além de foliares, de grãos, também a produção de peixe. Esse é meu trabalho e é isso.